Câmara Municipal. De imediato, eu gostaria de passar a palavra ao nosso secretário de Finanças do município de Curitiba, Dr. Cristiano Rhodes, ele que recentemente foi impulsado a esse cargo, uma pasta de muita responsabilidade, que Curitiba tem uma referência a nível nacional de um equilíbrio de contas, de uma organização a nível nacional das contas municipais. Então, quero cumprimentar o Dr. Cristiano e, na sequência, ele fará junto com a sua equipe a explanação do primeiro quadrimestre do Executivo Municipal. Então, eu passo a palavra de imediato. Dr. Cristiano. Senhor presidente, vereador Sérgio Balaguer, o Serginho do Posto, meu grande amigo, a vereadora Indiana Barbosa, a vice-presidente, a vereadora Flávia Francischini, o vereador Hernani, o vereador João da Cinco Irmãos, o jornalista Márcio, o vereador Osias Moraes, a vereadora Josete e o vereador Tito Zegrin. Muito agradecido pela oportunidade de estarmos falando na Câmara. E antes de mais nada, eu gostaria de dizer que o município de Curitiba, como disse o presidente Serginho, ele tem uma responsabilidade muito grande e é uma responsabilidade que vem sendo adotada desde 2016 com o primeiro mandato do prefeito Rafael Greco, um esforço muito grande realizado pela Câmara de Vereadores, a qual novamente nós agradecemos, para essa estabilidade e exemplo de administração para o Brasil. Também não posso deixar de agradecer e dizer que a Secretaria de Finanças do município de Curitiba é uma engrenagem da administração. E essa engrenagem da administração, que é a Secretaria de Finanças, ela é formada por outras pequenas engrenagens que fazem parte da administração. Essas engrenagens são os nossos servidores. São servidores extremamente preparados, servidores com muita competência e servidores que se sentem muito responsáveis pela administração do município. Então, eles fazem parte desta engrenagem, eles são a nossa administração. O secretário é também uma parte dessa engrenagem. E, sendo parte dessa engrenagem, gostaria de também, diante do esforço realizado desde 2016, agradecer também ao secretário Vitor Pupi, que foi um movimento muito importante realizado por ele, que nos dá a condição de dar sequência a essa administração, a essa engrenagem perfeita e muito bem conduzida pelos nossos servidores. E cito aqui a minha superintendente de execução orçamentária, que é uma servidora, a Daniele, todos os meus auxiliares aqui, assessores principais, e também os não principais, eles são servidores ou do Estado, como é o caso do Francisco, ou servidores municipais. Então, esse agradecimento a essa engrenagem que eu quero fazer aqui, não posso deixar começar a falar sem fazer esse agradecimento, e todos somos uma parte de uma grande engrenagem. A Daniele, nossa superintendente de execução orçamentária, o Francisco da tributária, o Carlos, que é o nosso departamento lá do orçamentário, o Claudinei, que é da contabilidade, o Jaderson, que é o nosso assessor, que vai nos ajudar aqui na apresentação, e o Anderson, que trata dos investimentos. E toda essa engrenagem, senhor presidente, ela é muito bem comandada, com muita inteligência e com muito amor por Curitiba, pelo prefeito Rafael Greco. Então, acredito que a gente está em muito boas mãos na condução do município, e passo imediatamente, senhor presidente, a apresentação. Prometo ser bastante breve para que a gente possa abrir o espaço para os questionamentos que certamente ocorrerão logo após a apresentação. Então, em cumprimento à Lei de Responsabilidade Fiscal e também à Lei Municipal, eu vou apresentar, junto com o auxílio do Jaderson aqui, a audiência pública. Já passo para as receitas, senhor presidente, que sempre fazendo um alerta que isso aqui é o terceiro quadrimestre que basicamente encerra o ano
e encerram o mandato. Então, nós temos ali algumas variações que elas são bastante importantes, porque nós tivemos uma maior amplitude para encerramento do mandato. E também comparar, fazer essa lembrança de que nós tivemos o ano de 2020, um ano de pandemia, um ano que nós tivemos muitas vitórias, fomos obrigados a fazer contingenciamentos, mas tivemos muitas vitórias, sempre lembrando e rogando a Deus que os que não resistiram à pandemia estejam bem amparados por Deus ou por qualquer pessoa da crença, qualquer entidade de crença de qualquer pessoa. Então, os resultados que nós estamos apresentando são de 2021, eles estão aqui, no caso, em regra de 1.000, ou seja, a receita total é de 10.286.123.000, essa variação real com relação a 2020. Receitas correntes, 9.129.202, com o delta positivo de 0,90. As receitas de capital, nós tivemos 215.784, com uma variação negativa de menos 22,4. As receitas intra-orçamentárias, 941.137, com uma variação de 1,39. As nossas receitas, nós tivemos uma variação positiva de 0,21, de 9.344.986, excluídas as intra-orçamentárias. Então, as receitas realizadas em 2021, em comparação com a previsão do início do ano, e a gente tem que ter essa anotação, porque o orçamento que a gente apresenta é em junho, e o que a gente realiza é sempre no final do ano. Então, nós tivemos uma receita total de 103,8, que dá um incremento de 3,8, as receitas correntes 108,2, receitas de capital 40,4, as receitas intra-orçamentárias 99,8 e as receitas, exceto as intra-orçamentárias, de 104,2. Essa pirâmide demonstra a nossa evolução da receita tributária, arrecadação do município com variações, a variação em real em relação ao resultado de 2020. E aqui é importante eu chamar a atenção que nós, no ano de 2021, nós tivemos o REFIC, que dá um incremento, nós tivemos uma boa evolução nossa arrecadação, também com ponto na evolução, que nós saímos da pandemia de 2020, passamos a 2021, que nós já tivemos uma retomada econômica satisfatória, e também tivemos o REFIC. Então, as nossas taxas, nós tivemos um decréscimo de 5,48, atingindo 213 milhões. O imposto de renda, 421 milhões, com um decréscimo de 6,53. O ITBI, 524 milhões, com uma variação de 30,2. E aqui é importante a gente lembrar que em 2021 a gente teve uma grande movimentação de imóveis, porque ele era uma aplicação de garantia, e também muitas pessoas guardaram o dinheiro em 2020 e fizeram esse investimento em 2021. O ITBI, IPTU, nós tivemos 1,5 bilhão, 7,98 de variação positiva, e o ISS também aponta uma retomada expressiva por conta do ano de 2022, que a gente vai ver no próximo gráfico. Ele demonstra que em 2022 nós tivemos aí 2021 nós tivemos uma retomada expressiva da nossa economia. Também sempre considerando que nós tivemos as receitas do REFIC e dívida ativa. Então, o ISS nosso nominal ficou em 34,4%, uma variação positiva, e o real em 22,2%. Aqui a gente demonstra, senhor presidente e demais vereadores, essa evolução desde 2016, que é o que demonstra ali esse esforço realizado pelo município de Curitiba com o apoio da Câmara de Vereadores, sempre apontando isso, 9,57 em 2016, daí nós tivemos essas variações. 2020 se demonstra pelo ano de pandemia,
menos 7,89%, e o que demonstra a retomada econômica já em 2021 e também com o REFIC, né, que nós tivemos 22,2% já em 2021. O IPTU também da mesma forma, considerando as receitas do REFIC e dívida ativa, nominal 18,8%, o real 7,98%. A evolução do IPTU histórico, também trazemos de 16 a 21, a gente observa que em 2020 nós tivemos uma queda em relação a 19, também por conta do ano pandêmico, e já retomada em 2021. A evolução do ITBI em 2020, considerado também o REFIC e a dívida ativa, nós tivemos 43,3 e a real de 30,2, considerando a movimentação de imóveis como investimentos realizados em 2020. Evolução do ITBI também em gráfico, senhor presidente, 16 era negativo, 18,4, já com aquela retomada econômica e apoio da Câmara de Vereadores, nós passamos de 3,05, 15,8 em 19, em 18, menos 3,4 em 19, 2020, um ano pandêmico, 4,87, já em 2021, 30,2. As receitas de transferência da União, que a gente observa que ela vem crescendo, observa também que 2020, um ano atípico, um ano pandêmico, nós tivemos um grande investimento do SUS, e já em 2021, que nós iniciamos a nossa retomada, uma diminuição da pandemia, e rogamos que assim continue diminuindo também com as apresentações que fez a secretária Márcia Sulac ontem na Câmara, demonstrando isso, nós tivemos aí já temos a partir de 2021 uma involução. O FPM, ele permanece estável desde 16, pequenas variações. Senhor secretário, só um minutinho, por gentileza. Se o senhor puder falar ou regular o volume do seu microfone um pouco mais alto, ele diminuiu. Só para quem está assistindo via as redes não sejam prejudicados a sua fala. Por gentileza. Nós estamos no máximo aqui, senhor presidente. Ok, então. Obrigado, secretário. Continua, por gentileza. Então, talvez eu fale um pouco mais perto aqui do microfone. Outras, nós também apresentamos o gráfico e anotamos o nome ali dos investimentos. Outras transferências da União, nós tivemos em 2020 um pico bastante grande dos convênios e auxílios, que basicamente representa saúde aí. É isso, né, Dani? Francisco? Nós tivemos basicamente esses grandes investimentos ali. Já em 2021 ele volta para o patamar que vinha sendo praticado basicamente desde 2016. O FNDE nós tivemos uma pequena redução e o FNAS, que é da assistência, nós também tivemos uma redução de 20 por 21, ano pandêmico, ano de recuperação econômica. Eu acho que o senhor presidente está um pouco mais alto aí para quem nos ouve. Sim, secretário. Aqui em Jara, o presidente teve que dar uma saidinha, mas está melhor. Obrigada. Grato, vereadora. Então, a gente demonstra aí o ICMS e o IPVA. O ICMS ele vem numa queda de repasses pelo governo do Estado já há alguns anos e a gente está trabalhando para que isso não mais aconteça. O IPVA também vem em queda por conta da saturação da venda de veículos, da saturação de veículos no município de Curitiba, porque o IPVA é um emplacamento, né, que repassa para nós. Repassa para nós. Então, é basicamente isso. Próxima. As transferências, receita das transferências do Estado, né, outras transferências do Estado. Com o programa de saúde, a gente vê 2019 nós tivemos um pico reduzido. 2020, quando a gente entra no ano de pandemia, a gente já cresce, e 2021 também. E outros convênios, em 2020 a gente tem uma redução, cresce um pouco em 2021. Receitas e transferências, nós tivemos uma variação negativa de 7,81.
Também, lembrando, por conta do ano pandêmico, né? O SUS, nós tivemos 1.310.557.000, uma variação de 21 de menos 8,98. O ICMS, 709.707, uma variação positiva de 6,17. O Fundeb, 707.589, uma variação positiva de 12,56. O IPVA, como demonstrado no gráfico anterior, 426.621, uma variação negativa de menos 5,06. E o FPM, 356.889 e 890, com uma variação positiva de 34,4. Receitas e transferências, também tivemos aí uma continuação, como já demonstrado ali anteriormente, 7,81. Outras transferências correntes, 120.791, uma redução de menos 7,73,15. O FNDE, 66.731, uma redução de 4,86. Convênios correntes, 40.193, uma variação positiva de 142%. Convênios de capital, 11.757.388, uma variação negativa de menos 68,1. Outras transferências de capital com 6.093.833, menos 87,8. Agora a gente passa para cenário das despesas, senhor presidente. E também a gente apresenta em gráficos para vossas excelências. As despesas do município também sempre comparando 21 com 20, lembrando sempre que 2020 foi um ano pandêmico, né, de contingência, e ano de 2021 não foi muito diferente também para essas situações da realização das despesas. Então, nós tivemos uma variação real com relação a 2020, despesas correntes de 8.380.017, uma variação de menos 0,14, despesas de capital de 643.060, menos 17,3, despesas intra-orçamentárias 945.509, com uma variação de 0,63. Então, as despesas, com exceção das intra-orçamentárias, 9.023.052.000, uma variação negativa de 1,60. Também esse gráfico, em comparação com a previsão no início do ano, isso é importante a gente fazer esse destaque, né? A despesa total com variação de 87,6, despesas correntes nós realizamos 92,4, despesa de capital 47,8, despesa intra-orçamentária 98,8 e despesas exceto a intra-orçamentárias 86,6. As despesas correntes, juros e encargos da dívida, 54.979.384, como delta positivo de 50,68. Pessoal e encargos sociais, menos 7,57. Outras despesas correntes, 4.847.935, com uma variação positiva de 7,76. Despesa de capital, inversões financeiras, né, 30.030, depois o Anderson pode explicar melhor, se nós tivermos algum questionamento sobre isso. 30 menos 30,4, amortização da dívida 225.112, uma variação de menos 12,6, investimentos 414.261.330, com uma variação de menos 19,8. Aí, referente sempre à previsão da LDO, e também aqui uma expressão contábil que se trata do resultado abaixo da linha. Então, a gente vai apresentar isso com esse resultado. O resultado primário, 372.464, foi realizado no terceiro quadrimestre, 568.325, o resultado nominal previsto na LDO, 151.046, e o realizado, 737.313, sempre lembrando que foi um ano de finalização de mandato. Receitas correntes, 9.496.885, as deduções, 786.902,
receita corrente líquida do município, uma variação positiva de 3,12, de 8.709.983, um resultado abaixo da linha. Metas e limites, né? Esse é um gráfico bastante interessante, porque isso demonstra o resultado nominal, que observe-se lá, senhor presidente e demais membros da comissão, que quando a gente inicia a recuperação fiscal em 2016, com o apoio da Câmara e dos vereadores, nós tínhamos uma linha muito próxima. Essa linha, quando ela mais se espaça, ela tem um melhor índice. Então, a gente até brincou aqui internamente que é uma boca de jacaré. Quanto mais amplitude nessa boca de jacaré, melhor é a nossa representação financeira. Então, nós tivemos ali uma dívida bruta e a líquida, né? A dívida bruta apresentada pela linha azul, nós tivemos ali, ela foi se mantendo numa equalização, e a gente vem com a dívida líquida, a gente vem num decrescendo, isso é bastante importante para o resultado nominal de 737.303 milhões de reais. Metas e limites, também o limite de consolidação da dívida, né, da dívida líquida, também em nós tivemos a dívida consolidada de 1.496.030, a dívida consolidada líquida de 2.050.781, e no gráfico ao lado a gente apresenta o máximo, que seria de 120%, o alerta seria de 108%, e nós estamos atualmente com menos 23,6%, ou seja, nós temos algum fôlego para realizarmos. Também o perfil da dívida, nós temos 2 contratos com o BID, que é 59% da nossa dívida externa, e da FD 41%. Esses contratos já estão em execução. Nós temos outros 2 contratos que foram assinados recentemente com o BID e também para a FD, que ainda não iniciamos a execução, ou seja, os pagamentos, e também recentemente, agora no final do ano, o senhor prefeito Rafael Greca assinou com o novo Banco de Desenvolvimento, os BRICS, mais um aporte que também foi aprovado pelo Senado, garantia federal, que também essas garantias elas são mais fáceis de serem obtidas por conta da atuação tanto da Câmara Municipal de Vereadores desde 2016, da gestão do secretário Vitor, que também desde 2016 veio trabalhando numa equalização do município, e assim a gente espera dar sequência ao trabalho do secretário Vitor, que é meu grande amigo, fomos estagiários juntos, então a gente se conhece muito bem, e mais uma vez agradeço o trabalho executado por ele. E também sempre lembrando dos nossos servidores, né, que a gente não faz nada sozinho. Perfil da dívida interna, basicamente nós temos Caixa Econômica 338,82, RPPS 331,86, Licença Prêmio 92,97, a Receita Federal com o PASEP 86,03. Nós temos uma discussão judicial com o PASEP, que pode ter algumas implicações futuras, sempre com redução. Precatório sempre em dia, 64,49, Banco do Brasil 48,18, Inovação da Dívida 26,23, Agência de Fomento 25,93, Agência de Fomento BNDES 21,20, Receita Federal do INSS 8,29 e a Coab 1,44 em milhões de reais esses valores. Metas e limites, né? Limites com garantia, as garantias concedidas 239.868, que é basicamente dali Coab, né? O máximo que a gente poderia conceder de garantias de 22%, o alerta seria 19,8%, hoje nós praticamos 22,75%. Metas e limites também com operação de crédito, nós estamos num índice satisfatório, limites internos, limite internas e externas seria de 16%, limites com receita de 7%, internas e externas, né? Nós temos ali 1,36, fazendo um total de 118,074, sempre em 1.000.
Metas e limites. Limite das despesas totais com o pessoal, lembrando aqui que quando a gente faz o orçamento e encaminha para vossas excelências da Câmara Municipal é julho, e os nossos valores realizados são sempre final de ano, né? Então, existe uma variação, o máximo seria de 54, o prudencial de 51,3, e hoje nós praticamos 40,13, uma despesa líquida com o pessoal de 3.309.546. Metas e limites, né? Percentual total da despesa com o pessoal sobre a receita corrente líquida. Nós apresentamos aqui nesse gráfico também uma involução de 16, 17, 18, teve uma queda bastante acentuada para 19. Tem a saída do FUC, aí também em 18, né? 18 sai o FUC, 2021 ano pandêmico, e 2021 a gente inicia a normalidade, sempre ao final de cada ano, esses valores. Também apresentamos o limite com serviço de publicidade e propaganda. O máximo permitido seria de 0,60. Hoje nós praticamos 0,27 com 23.525. A apresentação dos índices constitucionais. Ontem a secretária Márcia Sulac apresentou para vossas excelências o que foi praticado na saúde. A exigência constitucional é de 15%. Nós tivemos um gasto de 20,83%. Receitas realizadas, 5.583.655, despesa empenhada de 1.163.124 e a liquidada 1.156.056. Também o índice constitucional de educação, a exigência é 0,25, nós praticamos 25,27, receita realizada 5.617.037, despesa empenhada 1.419.220 e a despesa liquidada 971.512. Essa é a nossa apresentação, senhor presidente. Nós estamos, toda a nossa equipe da Secretaria de Finanças está à disposição de vossas excelências para responderem questões que sejam pertinentes à nossa secretaria. Perfeito, senhor secretário. A sua apresentação do terceiro quadrimestre de 2021. Eu tenho agora, seguindo a ordem da nossa audiência, estabelecido que a participação agora dos vereadores, os membros da comissão fariam questionamentos, na sequência os vereadores que se inscreverem e após a participação dos cidadãos que estão acompanhando esta audiência. Nós temos inscritos? Vereador Indiara, por gentileza. Bom dia a todos, bom dia, secretário, toda a sua equipe. Nós tivemos já a oportunidade, né, inclusive agradeço por ter nos recebido a minha equipe aí na prefeitura, né. Nós gostaríamos de conhecê-lo, desejamos que faça um excelente trabalho, uma excelente gestão, né, que continue o trabalho, como foi citado pelo vereador Serginho, né, o trabalho que já vinha sendo feito, focado na responsabilidade fiscal do município. Então, parabenizo aí, desejo que seja feito um bom trabalho. Em relação à prestação de contas e os relatórios, nós temos algumas dúvidas simples. Uma delas é em relação ao relatório resumido de execução orçamentária, o RREO. No anexo 2 do último bimestre, nós percebemos que a linha de despesa previdenciária complementar ela está zerada, não tem valores. A gente ficou na dúvida se os gastos do Curitiba Prev não deveriam estar nessa rúbrica, né? Como nós aprovamos no final do ano um aporte para o Curitiba Prev, e entendemos que se trata de previdência complementar, entendemos que deveria estar segregado ali no relatório de execução orçamentária. Então, imaginamos que deve estar em outra linha, mas aí, se vocês puderem esclarecer em relação a esse ponto, eu agradeço. Outra dúvida também em relação às despesas referentes ao transporte público. Também que, inicialmente, no orçamento, eram 759 milhões
de reais, e depois, posteriormente, foi revisada e subiu para 1,050 bilhão, um aumento de em torno de 40%. Né? Depois, nós verificamos que a realização foi dentro dos 750 milhões inicialmente previstos, mas nós gostaríamos de entender aí por que houve esse aumento na previsão. Né? E nós vimos também que para o orçamento, né, na lei orçamentária de 2022, também ficou dentro do valor previsto inicialmente. Né? Mas aí a gente gostaria de esclarecer esse ponto. Em relação ao ICMS também, que era um ponto que era trazido pelo secretário Vitor Pupi, em relação à redução do ICMS, eu percebi que o senhor comentou de forma breve também que estão sendo feitas ações, né, para que essa receita do ICMS que é repassado do governo do Estado volte, né, aos padrões anteriores e aumente, e até vi que aumentou, né, no final do ano, em relação ao ano anterior, mas se o senhor pudesse falar um pouco mais também sobre as ações relacionadas a essa questão do ICMS, eu acho que é importante, até porque nós também, né, já conversamos sobre esse assunto na Comissão de Finanças, e se fosse necessário o apoio também dos vereadores para trabalhar em relação a isso, para que essa redução não ocorresse, nós também nos envolveríamos nisso. Então, se o senhor puder falar um pouco sobre as ações. E aí, por último, né, nós chegamos a conversar sobre a questão do superávit, né, nós, inclusive, solicitamos informações mais detalhadas, e acho que isso está tranquilo, mas acho que é importante a observação de que o município teve uma arrecadação maior do que a prevista, né, em torno de 10%. Então, e também no relatório do ano de 2020, em relação a 2021, em relação a 2020. Então, a gente sempre, como a gente falou, tem uma gestão fiscal eficiente, mas a gente sempre está arrecadando mais do que o previsto. Né? Então, também, já conversamos sobre isso, já falamos sobre isso, mas reforço ainda que nós, do Partido Novo, sempre entendemos que é importante a reflexão de se a gente não pode pensar em iniciativas também para reduzir a arrecadação, né? Não sempre pensar em aumentar, porque a gente sabe que a carga tributária no nosso país é muito alta e pesa muito no bolso do cidadão. Então, também proponho essa reflexão se a gente não poderia pensar em ações que pudessem não aumentar tanto essa arrecadação e o peso da carga tributária no nosso município. Né? Também chegamos a discutir aí sobre a questão do reajuste das plantas genéricas, que deve ser feito esse ano e também deve resultar no aumento do IPTU, para a gente pensar em soluções aí para que não impacte de forma tão significativa no bolso do cidadão. Então, várias questões aí, mas agradeço. Obrigada, presidente. Vereadora Indiara, o próximo vereador inscrito, ou vereadora? Professora José, com a palavra. Bom dia a todos e todas, colegas vereadoras, colegas vereadores, funcionários da casa, demais presentes, população que nos acompanha pelas redes sociais. Bom dia ao secretário e toda a sua equipe. Eu vou fazer alguns questionamentos no sentido de até poder garantir que a população, ao acessar o portal da transparência, e também os vereadores, né, que têm a função de fiscalização, possam entender mais concretamente até alguns gráficos que existem lá, quando se trata do ciclo de monitoramento do plano de governo. Então, o relatório do terceiro ciclo de monitoramento, que vai até dezembro, né, traz alguns elementos que a gente gostaria de esclarecer. Primeiro, quando se trata do programa Viva Curitiba Cidadã, na Secretaria Municipal de Educação e Infraestrutura, temos gráficos lá que colocam 50% de obras em alerta e 21% de obras não iniciadas. Nós gostaríamos que houvesse
a conceituação disso. Quando se fala em obras em alerta, já foi feito o procedimento licitatório? Não foi? Em que situação nós temos isso? Por exemplo, na Secretaria Municipal de Segurança Alimentar também, no acesso ao alimento, 46% dos projetos em atenção. O que significa projetos em atenção também? Isso é uma coisa muito vaga, né? 27% em alerta, 9% cancelado. Cancelado a gente até pode entender, né? Mas eu acho que deveria ter uma explicação do porquê foi cancelado, né? Na habitação popular, no atendimento habitacional, Bairro Novo do Caximba, 40% em alerta, 20% em atenção e 20% não iniciado. Então, a gente precisa saber o que significa isso, né? Nos preocupa. Então, vejam, aí nós temos 80% que nos chamam a atenção, né? Então, efetivamente, eu acho que só esse tipo de denominação não esclarece, né? Nem a nós, vereadores, nem a população que procura algumas informações. Por exemplo, programa Viva Curitiba Mais Ágil, 50% em alerta, 11% em atenção e 6% não iniciado. Da mesma forma, nós temos as dúvidas em relação ao que eu já tratei anteriormente na minha intervenção. Outro questionamento que nós temos é em relação à renúncia fiscal. Nós gostaríamos de saber o montante, em que tipo de impostos ou taxas houve essa renúncia. Enfim, acho que são dados que nos ajudam a esclarecer. Durante o ano passado, nós aprovamos aqui alguns projetos que tratavam dessa renúncia em relação a alguns impostos e taxas, e eu acho que era importante trazer os valores e em quais impostos, né, ou taxas nós tivemos essa renúncia fiscal. Também, quando a gente trata de superávit das contas, nós temos algumas dúvidas, né? Porque se há um superávit nas contas, quais as explicações para nós termos atraso em obras ou outras ações do Executivo, né? Então, eu acho que essas coisas têm que estar claras. Sobre a linha verde, como está sendo resolvida a situação do trecho norte? Nós sabemos que há, né, uma grande insatisfação por parte da população que utiliza aquele trecho e perde grande parte, né, do seu tempo em deslocamento naquela região. Na educação, nós temos recebido denúncias da falta de profissionais, né, e nós tivemos 2 anos com as escolas fechadas, porque a gestão não conseguiu se planejar para isso, garantindo agora no retorno a quantidade de profissionais suficientes. Nós tivemos visitando uma escola onde, na véspera, né, do início das aulas, havia falta de 14 profissionais. Vejo que condição a escola tem de retomar. Sobre o Caximba, nós temos várias observações, mas eu vou só tratar de uma delas. Como nós vimos, há uma grande preocupação, porque 80%, né, do que é retratado ali no portal da transparência nos coloca, assim, uma grande dúvida de em que pé esse projeto está. Mas nós temos lá situações de esgoto a céu aberto, de profundidade lá de 1,5 metro, e muitas vezes crianças e idosos, já há várias situações que foram retratadas. Então, nós gostaríamos de saber, né, por que não se faz alguma obra emergencial no sentido de garantir a segurança das pessoas. Eu acho que isso é papel das regionais, há recursos para isso. E, enquanto a obra não se efetiva, nós temos que garantir o atendimento a essas pessoas. E várias situações, inclusive, de leptospirose também naquela região. Seria isso, obrigada.
Próximo vereador inscrito, o vereador João das Cinco Irmãos. Com a palavra, vereador. Obrigado, senhor presidente. Cumprimento o secretário Cristiano Holtz e toda a sua equipe e desejo sucesso nesse ano de 2022 por essa importante função na nossa cidade. Tem duas perguntas aqui. Ali no item dívida líquida, né, que a gente observou uma diminuição, quais as ações que foram tomadas para essa redução e hoje quais as taxas de juros que o município está pagando, se ela trocou uma dívida maior para uma menor. E outro item ali, despesas e encargos com pessoal, também obteve uma queda de quase 10%. Isso está relacionado a qual fator? Profissionais que se aposentaram, outro item, outra situação, e também a questão da realização de concurso, que a Prefeitura anunciou agora recentemente, para abril, se não me engano, tem relação também a essa diminuição, a Prefeitura com essa redução de custo com o pessoal, para contratar mais pessoas, para dar mais qualidade no serviço público. Seria essa as perguntas para o Cristiano. Obrigado, senhor presidente. Presidente Diara. Obrigada, vereador João. Então, agora eu devolvo a palavra ao secretário, para depois, na sequência, a gente passar ao outro bloco de mais 3 vereadores para fazer questionamentos. Muito agradecido, vereador Indiara, vereadora José e vereador João dos Cinco Irmãos. Vereadora Indiara, eu só gostaria que a senhora, se pudesse, por gentileza, nos repetir a segunda pergunta que nos foi feita, que nós aqui não conseguimos entender, ouvir direito a pergunta, por isso a gente não consegue fazer essa análise. Eu vou respondendo e depois, no final, se a senhora puder repetir para a gente, eu agradeço. Vereador Indiara, a primeira pergunta foi em relação ali à contribuição da Previdência Complementar, que não aparece na linha. Eu conversei aqui, enquanto fazia a pergunta com o Carlos e com o Claudinei, essa apresentação, esse índice, ele é colocado na função da contribuição previdenciária, na função 13. A gente pode fazer uma análise aqui para atender essa solicitação que a senhora fez, tá? Também com relação ao ICMS. O ICMS, ele vem sendo tratado já desde 2021, com início, foi instituída uma comissão pela Secretaria de Finanças, por determinação do prefeito Rafael Greca, para que a gente propusesse, e também tem uma lei federal que determina que o Estado refaça a sua legislação em relação à distribuição do ICMS. O prefeito Rafael Greca, preocupado com isso, junto com a FNP, nós fizemos uma comissão, 49 municípios, né, Francisco? 27 municípios. 27, dos 27 municípios, os maiores 27 municípios do Estado, nós fizemos uma comissão, tivemos tratativas com os prefeitos e com os secretários de finanças. Nós estamos elaborando não só o município de Curitiba, mas todos os municípios em conjunto, a Secretaria de Finanças em conjunto, todos os membros da Secretaria de Finanças, os membros da nossa engrenagem, estão trabalhando para a apresentação ao senhor prefeito Rafael Greca e também aos demais prefeitos, uma proposta que a gente leve à Assembleia Legislativa, e para isso a gente conta também com o apoio da Câmara Municipal de Vereadores de Curitiba, porque a gente sempre busca a defesa do município de Curitiba, mas também sem que você provoque prejuízo aos outros municípios. Então, como eu disse aquele dia que a gente estava, que a vereadora Indiara teve a oportunidade de estar presente aqui conosco, com toda a nossa equipe, a gente sempre vai buscar uma medida de virtude, vereadora Indiara, para as nossas ações. Eu acho que nem tanto ao céu, nem tanto à terra, mas ao meio termo e a virtude, uma medida de virtude sempre é importante. Isso a gente busca e também nós estamos trabalhando com isso. Quanto ao superávit, vereador Indiara, nós também tivemos oportunidade de conversar naquele dia e ele está acontecendo por conta de um equilíbrio que a gente faz.
com a nossa arrecadação, com uma perda de transferências, ou seja do governo federal, seja do governo estadual, do ICMS e do IPVA. Então, quando a gente tem um superávit, a gente não pode simplesmente dizer assim, vou reduzir o IPTU, vou reduzir isso, porque isso seria um contrassenso, uma contramão do que Vossas Excelências realizaram em 2016. Vossas Excelências que estiveram em 2016 aí tem uma grande lembrança de como foi aquele processo, como que foi todo aquele procedimento, e mais uma vez o município de Curitiba, o prefeito Rafael Greca, agradece ao empenho da Câmara Municipal que em 2016 estabeleceu e trouxe uma reestruturação fiscal do município. Então, seria meio que a gente ir a uma contramão do que determinou-se na Câmara Municipal de Curitiba com todo o apoio dos vereadores em 2016. Depois, vereador Indiara, eu peço que, por gentileza, se a senhora puder repetir a segunda pergunta para nós, que realmente a gente não conseguiu ouvir aqui. A vereadora José, basicamente a vereadora nos pergunta e nos questiona sobre o portal da transparência. Gostaria de lembrar que o portal de transparência, na última avaliação municipal, no município de Curitiba, na última avaliação do Tribunal de Contas e do governo federal, nós tivemos um salto muito grande, passamos a ser o 5º município, né? A capital, talvez a capital melhor colocada nessas questões do portal de transparência. Tudo o que se pede, se fala, está no portal da transparência, inclusive os programas de renúncia fiscal, vereadora José, eles estão todos disponíveis, o Francisco me alertou aqui, estão todos disponíveis no portal de transparência, onde estão lá especificados o imposto da renúncia fiscal e o programa que gera essa renúncia fiscal, sempre com o apoio da Câmara, porque é a Câmara que nos permite fazer essa renúncia fiscal. Quanto à questão, quando a senhora aponta ali que as obras, elas estão anunciadas, que nós temos alerta ou não executada, são sempre referentes aos programas. Nós temos, por exemplo, subdivisões ali, também concordo que a gente possa, concordo com a senhora que a gente possa fazer uma melhoria nessa anotação do portal de transparência, tá? Concordo com Vossa Excelência nesse sentido, para que a gente possa, ali, nem sempre às vezes não foi lançada uma determinada medição, mas a obra já está num índice mais avançado, que demora a medição para ser lançada ali. Então, tudo isso eu concordo com a senhora e é um trabalho que vem sendo realizado pelo município de Curitiba, que vem sendo realizado pela nossa controladoria, da Secretaria de Finanças, que busca essa evolução, que é um trabalho que vem realizado pela Secretaria de Administração do secretário Jarchel, que a gente vem buscando essas evoluções e essas melhorias no portal de transparência. Então, concordo com a senhora também nesse ponto, que a gente pode dar uma atenção melhor a isso e a gente vai buscar fazer isso. Quanto à habitação do bairro Novo da Caximba, esse é um ponto importante porque ela foi realizada no final do 2020, o contrato com a AFD, Agência Francesa de Desenvolvimento, para que se implante o bairro Novo da Caximba. 2021 foi um ano de realização dos projetos. Agora, recentemente, lançou-se a autorização para a construção das primeiras casas. Então, a gente já está em um processo adiantado nisso, mas como se trata de Agência Francesa de Desenvolvimento, sempre a necessidade de aprovação deles também para que os projetos tenham andamento. Então, ele é um pouco mais moroso, mas ele já está em execução, vereadora Josete. O superávit, as explicações também já foram apresentadas à vereadora Indiara. A linha verde, o trecho norte, ela é uma situação que nós tivemos, apesar disso ser afeto à Secretaria de Obras, né? Mas eu posso falar porque eu acompanhei um pedaço desse trâmite que também não se refere, não tem demora por conta de dinheiro,
todas as nossas obras, todos os nossos pagamentos, inclusive de precatórios, estão absolutamente em dia, e já não é de hoje, não é desse ano, eles estão absolutamente em dia. Então, foi uma situação pontual para aquele trecho 4.1, que nós tivemos que a empresa não logrou êxito em concluir a obra no seu tempo, houve um distrato daquele contrato, e já estamos caminhando para a solução desta obra, que é uma situação. Quanto à educação, secretária, é uma área que afeta realmente a Secretaria de Educação. Se eu falasse alguma coisa aqui sobre esse planejamento da Secretaria de Educação, eu estaria falando em tese, em notícias de ouvir dizer. Então, eu vou transmitir essa preocupação de Vossa Excelência, vereadora Josete, à secretária Maria Silvia, para que a gente possa encaminhar a resposta à senhora e ao seu gabinete, e também à Comissão de Economia, Finanças e Fiscalização da Câmara. Vereador João das Cinco Irmãos, referente à dívida líquida e despesas com encargos de pessoal, eu tenho a dizer a Vossa Excelência que a grande redução de 2020 foi devido à grande redução de horas extras, onde 2020 e 2021 nós não tivemos a participação dessa hora extra, nós tivemos muitos funcionários que ficaram em suas residências em home office, então não houve aqueles atendimentos mais delongados, com exceção da Secretaria de Saúde e também da Fundação de Assistência Social, a Guarda Municipal, que tiveram um trabalho fantástico realizado, um trabalho espetacular, foram incansáveis as nossas enfermeiras e enfermeiros, os nossos médicos, que lutaram contra o Covid e foram vencedores. Também nós tivemos, vereadora João das Cinco Irmãos, aposentadorias, né, que foram significativas, também até mesmo por conta da troca da legislação federal, e também a Lei Federal 173 do Governo Federal, que nos impediu qualquer tipo de aumento no ano de 2021. Tanto é que esse aumento foi, que nós havíamos dado de 3,17, o prefeito Rafael Greca havia dado em 21 de 3,17. Vossas Excelências votaram ali em regime de urgência para que a gente pudesse estabelecer agora em 2021, 2022 esse valor, porque ele foi interrompido por uma decisão do Supremo Tribunal Federal, que em outubro, novembro e dezembro, o município de Curitiba foi impedido de fazer o pagamento sem prejuízo do que foram feitos nos meses anteriores, por conta de boa-fé dos servidores municipais. Vereadora Indiara, pode você repetir a segunda pergunta, por gentileza? Secretário, então só complementando rapidamente a última pergunta que eu tinha feito, né, que vocês não escutaram, em relação às despesas referente a transportes públicos, elas estão no RREO, anexo 2, na linha de transportes coletivos urbanos. Só para deixar claro, então, o orçamento inicial era 759 milhões, e depois a dotação subiu para 1 bilhão e 500. Houve um aumento de 40%. Nós verificamos que não foi o que foi efetivamente gasto, o valor gasto ficou dentro dos 750 milhões, mas a nossa dúvida é só por que ocorreu esse aumento nessa rúbrica. Obrigada. Vereadora, isso é uma questão que afeta intrinsecamente a URBS. E o presidente Eugeni vai participar amanhã de uma audiência pública também com Vossas Excelências na Câmara Municipal, e ele poderá dar esse esclarecimento. Mas adianto que, basicamente, foram os aportes feitos em subsídio para a redução, a manutenção da passagem de ônibus aos nossos munícipes. Tá? Basicamente é isso.
não quero entrar na seara do presidente da URBS, o Angeli Maia, né? Ele vai esclarecer isso com absoluta certeza à senhora e aos demais vereadores e à população de Curitiba, mas basicamente é isso. Foram os aportes realizados em subsídio para os trabalhadores, para o bolso dos trabalhadores que não tiveram naquele momento o aumento da passagem, por conta que nós vivíamos um ano de pandemia e 2021 um ano de recuperação fiscal. Então, parte da passagem que todo cidadão paga, que usa o ônibus, foi custeado pelo município de Curitiba. Então, era um dinheiro que era colocado em participação de toda a sociedade curitibana, colocado em participação aos mais necessitados que usavam o transporte coletivo. Então, ele foi um valor de aporte de subsídios para a manutenção da passagem e também alívio, como foi dito no início da manifestação das senhoras vereadoras e do vereador João, dos 5 irmãos, também essa medida de virtude que o prefeito Rafael Greca tanto determina as engrenagens do município de Curitiba. Então, fechamos o primeiro bloco. Nós temos agora, para suas indagações, a vereadora Noêmia Rocha, na sequência, o vereador Denian. Vereadora, com a palavra. Muito obrigada, senhor presidente, vereador Serginho e toda a Comissão de Economia. Quero cumprimentar o secretário Cristiano, desejar sucesso nessa nova empreitada na frente da Secretaria de Finanças e toda a sua equipe. Secretário, acredito que o senhor já saiba, eu represento a comunidade religiosa e nós tivemos recentemente a aprovação da PEC 116, que traz imunidade de IPTU tributária aos templos religiosos, não só os de sede própria, mas também os alugados. Nós temos aqui na casa uma lei que precisa ser reformulada pela questão que solicita isenção e, na verdade, a questão de imunidade. A pergunta é, como a Secretaria está se organizando para trazer resposta a essa comunidade, aos líderes da comunidade religiosa, para a solicitação da isenção? Já existe uma normativa, já está se estudando quais as documentações necessárias, o que é preciso, porque há o interesse de todos de solicitar a isenção, considerando que é um direito constitucional. Essa é a minha primeira pergunta. Segunda, secretário, nós temos uma lei aprovada aqui nessa casa, de nossa autoria, em relação às multas dos eventos do Covid. Como é que está a arrecadação? Para onde foi? A ideia era repasse à Secretaria de Saúde, foi repassado todo para a Secretaria. Como é que está sendo feito esse trâmite dentro da Secretaria de Finanças? Outra questão, secretário, que foi uma demanda da própria sociedade e comunidade, nós temos em Curitiba um espaço de 420 famílias que fizeram a sua ocupação há muitos anos atrás, e o espaço era privado. O que aconteceu? Os herdeiros decidiram agora vender os lotes para cada uma das 420 famílias. E eles estão dispostos a comprar esse lote. Mas descobriram que existe uma conta imensa de IPTU, e eles pediram a mim, enquanto representante dessa população, que fizesse essa ponte à Secretaria, ao secretário de Finanças, como pode ser trabalhado essa questão de um refique. Eles querem pagar o imposto, eles querem regularizar, mas não têm condições, porque já estão comprando o imóvel do herdeiro, né, que foi uma decisão coletiva, mas precisam agora regularizar junto à Prefeitura Municipal de Curitiba em relação ao IPTU atrasado. Então, precisa, com urgência, desse refinanciamento e dispostos a pagarem esse imposto. A questão também, secretário, eu quero já aproveitar, fazer um convite público, que nós teremos agora, secretário, dia 24 de março, uma audiência pública sobre templos religiosos. E todos os anos que nós fazemos, desde o meu primeiro mandato, convidamos a Secretaria de Finanças. Eu gostaria que o secretário estivesse aqui, junto com a sua equipe. Justamente, nós vamos trabalhar sobre os alvarás e também a questão da emenda constitucional 116, promulgada no Congresso Nacional no dia 17 de fevereiro. E a questão da retomada da economia, secretário, como é que está sendo visto?
visto? Teve um aumento de alvarás? Como é que está sendo tratado os novos empresários, o pequeno empresário? Houve uma redução de impostos para trazer grandes empresas para Curitiba? Há um incentivo fiscal para que eles possam vir a Curitiba? Então, essa é a nossa preocupação, considerando que nós trabalhamos com o impacto de saúde, mas, nesse momento, o impacto financeiro. Muito obrigado pela sua pergunta, pela sua participação. Essas são minhas perguntas que faço neste momento. E, se fiz alguma pergunta que já foi feita, pode desconsiderar. Muito obrigada. Obrigado, vereadora. Próximo vereador inscrito, vereador Denian Couto, com a palavra. Eu só pediria aos vereadores, nós estabelecemos um tempo de 2 minutos, mais um, se possível, da forma concisa, só para que os demais possam participar. Obrigado, vereador. Agradeço, presidente Serginho, a concessão da palavra e quero cumprimentar o secretário Cristiano, desejar a ele sucesso na missão de cuidar da questão das finanças públicas. E, nesse espírito, gostaria verdadeiramente de pedir ao secretário, e é um pedido, não é uma cobrança, não é nada, pedir ao secretário que, na próxima prestação de contas, se possível, que o secretário esteja em plenário conosco. Está muito prejudicado, prejudicada a transmissão, está longe do microfone, respostas assim, não está claro. A gente precisa ter essa conversa, que é uma conversa de prestação de contas, da melhor maneira possível. Quero fazer um pedido ao secretário que na próxima vez ele esteja conosco aqui. E, da mesma maneira, já fazer um pedido que a secretária Márcia Sulac também esteja conosco aqui em plenário, para que este seja um momento importante, inclusive para fortalecimento da democracia, desta relação que precisa haver de independência e harmonia entre o Poder Legislativo Municipal e o Poder Executivo. Tenho certeza que o secretário Cristiano atenderá a esse pedido para que, na próxima, ele possa estar aqui conosco. E a pergunta que tenho é apenas uma, e é uma pergunta que faço em nome dos milhares de curitibanos que atravessam uma dificuldade financeira muito pesada por conta da pandemia. De 2020, 2021 e agora em 2022, naquilo que toca ao pagamento do IPTU. E perguntar ao secretário de forma muito direta, e peço a gentileza ao secretário de responder claramente se há alguma possibilidade de um novo REFIC municipal. Tenho recebido muitos pedidos no gabinete de cidadãos que querem saber se existe, por parte da prefeitura, um plano para um novo REFIC, pois as pessoas estão com dificuldade de colocar em dia o seu tributo central, que é o IPTU. E se isso não acontecer, a gente sabe que amanhã ou depois vai para a dívida ativa, e aí o custo, que já é elevadíssimo, se torna insustentável para pagamento. Então, saber do secretário se há a possibilidade de um novo REFIC, se isso está nos planos, e se sim, para quando? Agradeço, presidente Serginho. Obrigado, vereador. Com a palavra, fechando esse bloco, com a palavra, doutor Cristiano, secretário de Finanças. Muito agradecido pelas palavras, vereadora Noêmia Rocha, pelo cumprimento. O vereador Denian, qual já lidamos, nos conhecemos de outros tempos. Vereadora Noêmia Rocha, referente ao IPTU das entidades religiosas, seja de qual credo seja, né? Inclusive para os imóveis locados. É uma decisão federal, ela será implantada no município de Curitiba. Também já foi nos pedido isso numa presença pessoal aqui do vereador Ezequias, onde nós já havíamos conversado com ele que estávamos tratando desta regulamentação. Então, a regulamentação ela será encaminhada ao conhecimento de vossas excelências, e a gente vai dar sequência a isso, sempre participando das vossas excelências do que for sendo decidido nesse tema da imunidade tributária para os templos religiosos, ainda que em imóvel locado. As multas de Covid, vereadora Noêmia, elas não são tratadas pela Secretaria de Finanças, então eu não posso lhe dar
uma posição final sobre isso, mas a Secretaria do Urbanismo processa toda a questão administrativa e, não sendo pago, a PGM, Procuradoria-Geral do Município, faz o seu acompanhamento. Quanto à questão das 420 famílias que tiveram ali um acordo com o inventariante daquele imóvel, eu acho que a gente, também por determinação do senhor prefeito ou por ordem, a gente vai fazer esse estudo, assim que for demandado, a vereadora pode solicitar uma conversa, pode até vir aqui conversar com a gente, a vereadora, daí a gente trata, conhece o processo, conhece o problema e daí a gente passa a tratar por uma solução, que é sempre muito importante trazer dignidade para as famílias que passarão a dizer: este é meu imóvel. Eles terão o registro de imóveis, o que é muito importante, é um negócio que eu aprendi com meu pai, que é um negócio muito importante. Também agradeço o convite de Vossa Excelência com referência à audiência pública sobre os templos religiosos. Eu vou verificar na agenda a possibilidade, se eu não puder ir, alguém da nossa equipe, da nossa engrenagem, da Secretaria de Finanças estará presente. A retomada econômica, todos os nossos programas de atração de empresas, de desenvolvimento de tecnologias, elas estão sediadas na Agência Curitiba, de Desenvolvimento, e também com a Crisalesse, secretária Crisalesse, e também no Tecnoparque. Então, isso vem sendo bastante trabalhado e gerido pelo prefeito Rafael Greca, nesse sentido, que busca sempre essa evolução dos nossos investimentos em empresas, em indústrias, em trabalho, em fomento da nossa evolução enquanto cidade. Vereador Denian, se a pandemia nos permitir, ou a ausência da pandemia, com absoluta certeza, com muita honra, e assim, com muito orgulho mesmo, vereador Denian, estarei presente na Câmara de Vereadores na próxima apresentação do primeiro quadrimestre de 2022. Não só eu, como toda a equipe estará presente ao nível dos senhores vereadores. Vamos pedir para montar uma bancada ali embaixo, para que a gente possa conversar com os senhores olho no olho e responder diretamente todas as perguntas, e espero que seja um problema de som. Eu acho que respondendo diretamente ao senhor vereador e aos vereadores Ezequias, ao vereador Alexandre Leprevot, que me fizeram essa pergunta também. Nós não temos previsão para a realização de REFIC no ano de 2022. Não temos essa previsão. Eu sei que é um instrumento importante para o alívio dos contribuintes, mas nós já tivemos uma avaliação, dia 10 agora, houve o vencimento da parcela única, nós tivemos uma expressiva participação dos contribuintes nesse sentido. Óbvio que há contribuintes que não têm a possibilidade do pagamento neste ano, nós entendemos isso. O prefeito Rafael Greca está atento a essa situação e, conforme o andamento deste ano, a gente, o Sidney Cláudio também esteve aqui comigo fazendo essa pergunta sobre o REFIC, foi bastante gentil na sua conversa comigo, eu expliquei isso para ele também. Então, o vereador Denian, diretamente respondendo, como o senhor sabe que eu sou, direto, não faremos REFIC neste ano, pelo menos essa é a previsão até o meio do ano. Não vejo nada nesse cenário de hoje que nos indique a um REFIC. Senhor presidente, dos dois vereadores que nos fizeram questionamentos nessa etapa. Obrigado, senhor secretário. Nós faremos agora o terceiro bloco. Nós temos mais 10 minutos para o encerramento desta audiência. Temos inscritos? Temos perguntas?
Não temos perguntas ainda de cidadãos que estariam participando via e-mail. Deixamos a Comissão de Finanças à disposição. Caso desejem formular alguma pergunta, nós encaminharemos ao Executivo a respeito da prestação de contas do terceiro quadrimestre. Senhor secretário, eu gostaria só de fazer 3 questionamentos, na verdade, são 3 comentários a respeito do dia a dia das finanças do município, até para fazer uma linguagem mais simples ao cidadão, aos cidadãos que nos acompanham, porque nem todos tenham essa linguagem administrativa no dia a dia, quando nós falamos em superávit, falamos em déficit. Então, às vezes, há uma interpretação por parte de algumas pessoas que não têm o dia a dia, esse conhecimento da linguagem utilizada no serviço público, na administração pública. Então, eu gostaria de fazer 3 comentários, uma reflexão. A primeira seria a respeito da implementação da controladoria, que a Câmara Municipal aprovou e deve estar sendo implementada pela Prefeitura, já está sendo implementada pelo município nos próximos meses. Como que ela fará a articulação junto com a Secretaria de Finanças? É tão importante este órgão. Também um comentário a respeito da taxa cambial. Geralmente os empréstimos são feitos com instituições financeiras em moeda estrangeira, e se a taxa cambial altera, de que forma que impacta o pagamento do município a essas instituições financeiras. O terceiro também é em relação aos investimentos e manutenção da zeladoria como um todo da cidade, em relação aos insumos. Nós soubemos que estamos acompanhando as altas de preços de insumos. O asfalto subiu em torno de quase 40% no ano de 2021. O cimento também, acho que chegou, pelo índice da construção, em torno de 18%. E esses insumos, eles são utilizados no dia a dia da manutenção da cidade e também em obras de grande impacto na cidade. Então, gostaria que Vossa Senhoria comentasse esses 3 pontos que eu observo, até para colocar de uma forma muito simplificada ao cidadão. Por exemplo, nós tivemos um ano com superávit, dizer de que forma que esse recurso, esse dinheiro, ele fica estabelecido e como que ele volta para o orçamento no ano seguinte. Então, de como que ele é distribuído. Nós, no dia a dia, sabemos que quando há o dinheiro em caixa, ele tem a sua prioridade, principalmente atendendo os serviços, principalmente de saúde e educação, são prioridades que o município tem dado a utilização desse recurso, mas eu gostaria que o senhor fizesse o comentário a respeito desses pontos que eu levantei e já passamos para as suas considerações finais. Muito obrigado, com a palavra. Grato, vereador Serginho, meu grande amigo também. Bom, Controladoria do Município, ela foi aprovada por Vossas Excelências na Câmara Municipal. No município de Curitiba está fazendo a regulamentação da Controladoria. Hoje a Controladoria até a aprovação da lei, a Controladoria estava sob a égide da Secretaria de Finanças. Com a aprovação da Controladoria, ela não mais faz parte da Secretaria de Finanças, ela é um órgão independente do município e ela vai ser assim tratada pelo município, com independência e com o pessoal para tratar da Controladoria. Terá um controlador e toda a sua equipe. Então, ela deixa de fazer parte da Secretaria de Finanças. E o município está regulamentando para a mais pronta implementação da Controladoria. Também agradecemos a Vossas Excelências que entenderam essa necessidade e aprovaram este projeto. A taxa cambial, ela tem uma variação, mas ela não tem um impacto grande nos nossos empréstimos, que nós temos basicamente a agência francesa, o BID, que são de longuíssimo prazo, e temos ainda
contratos que não iniciamos o pagamento. Então, a gente não tem. Apesar de ser preocupante para a nação brasileira a variação cambial, neste momento ela não nos atinge, como a gente demonstrou ali, vereador Serginho, nos nossos gráficos, que nós estamos bastante confortáveis com essa situação. Os insumos, não só para a limpeza, da manutenção da cidade, como para a realização de obras, em especial asfáltica, a gente está bastante atento a essa evolução. Nos preocupa a evolução, ela não faz parte, ela não tem uma ingerência nossa, porque ela é basicamente atrelada, falando do asfalto, basicamente atrelada ao petróleo. Então, com essa variação, nós estamos tendo uma crise internacional violenta na Rússia e na Ucrânia, que são grandes fornecedores de petróleo para o mundo. A gente não é autossuficiente, todo mundo sabe disso. A gente extrai um petróleo que é de um determinado tipo e importamos outro tipo de petróleo para a produção desses insumos. Então, a gente não é autossuficiente, a gente tem uma produção elevada de petróleo também. Os investimentos na cidade, vereador Serginho, grato, Dani, pessoal, os investimentos na cidade com a manutenção e zeladoria urbana. Isso é uma preocupação constante do prefeito Rafael Greca. Todos sabem do amor que ele tem por Curitiba e o carinho especial que ele tem por essa cidade. Então, assim, a zeladoria é algo que todos nós, secretários, inclusive a gente tem um grupo de secretários pelo WhatsApp, quando a gente passa, está andando na rua, a gente passa, vê um buraco, vê uma calçada que está, um petit pavé que está fora do lugar, alguma coisa, a gente se comunica e os secretários passam a também fazer parte dessa zeladoria por determinação do prefeito Rafael Greca. Então, nós já tivemos uma reunião com o prefeito Rafael Greca e com a secretária Marilza. Nós teremos um incremento para ações de limpeza, inclusive para ações de desassoreamento de rios, para que a gente busque evitar as enchentes. O prefeito Rafael Greca ficou muito preocupado com as situações que aconteceram devido ao enorme volume de chuvas que aconteceram no município de Curitiba. Eles vêm acontecendo no Brasil inteiro, todos estamos vendo o que aconteceu em Petrópolis. São situações que, assim, infelizmente não dependem da gente, mas o prefeito Rafael Greca está preocupado em amenizar estas situações. Então, nós vamos promover essas ações imediatas de limpeza, tanto com a Secretaria Municipal de Meio Ambiente e com a Secretaria Municipal de Urbanismo, não só na limpeza e desassoreamento de rios, mas também dos bueiros. Estamos retirando, foram feitas campanhas, nós retiramos geladeiras, sofás, fogões, lixo de todo quanto é tipo e espécie dos nossos rios. A gente tira num dia e no outro dia a gente precisa ir lá tirar de novo, porque a população também contribui para essa situação. Não é toda a população, óbvio, mas em alguns casos a gente tem esse descuido com os nossos rios e isso provoca algumas enchentes. Então, vereador Serginho, já agradecendo e partindo para minhas considerações finais, agradecendo a gentileza da Câmara em nos ouvir online, vereador Denian, me comprometo, se assim permitir a pandemia, terei maior orgulho e honra em estar presente a vossas excelências para a apresentação do primeiro quadrimestre. Vereador Alexandre Leprevaux, gostaria de transmitir a você um grande abraço e a paciência que você tem tido em conversar conosco, sempre também um grande amigo. Aos demais vereadores, o vereador Pierre, que é o nosso líder, gostaria de fazer um agradecimento especial também ao secretário Jamur, que lida diariamente com vossas excelências na Câmara,
a gente brinca que é o nosso HD externo e interno e do município de Curitiba, sabe tudo do município. Eu agradeço o apoio que eles nos dá na secretaria, também o apoio e confiança do prefeito Rafael Greca, que nos atribuiu essa missão de bem conduzir as finanças do município. Agradecer, então, a todos da comissão que nos ouviram, vereador Indiara, demais membros da comissão, a nossa secretaria está de portas abertas, às vossas excelências e também aos demais vereadores, para que, tendo dúvida, nos consultem, conversem, vamos fazer uma maior interação com o Legislativo e também com a população de Curitiba, que vossas excelências são os representantes. Então, havendo dúvida, pode nos consultar, a nossa equipe está toda aqui, a gente faz a reunião necessária, como fizemos com a vereadora Indiara, esclarecemos o máximo possível e nos comprometemos, vereador Serginho, a falar menos o economiquez e talvez menos a contabilidade pública para passar. Eu sou advogado, eu também não gosto do juridiquês, eu busco falar sempre o mais claro possível para que a população entenda, e a gente vai buscar fazer isso também aqui na Secretaria de Finanças, vereador Serginho. Muito agradecido pelo tempo de vossas excelências, da população curitibana, dos nossos servidores que estão aqui presentes, o Anderson, o Jaderson, o Claudinei, o Carlos, o Francisco e a Dani, que muitos vereadores já conhecem todos, vereador Sidney Toaldo, vereador Toninho, um grande abraço a vocês, vereador Mauro Inácio também, que vocês sejam muito felizes, grato pelo pastor Marciano Alves também, grato pelo tempo, sejam felizes e aproveitem aí as nossas convivências para que a gente possa conduzir Curitiba da forma que o prefeito Rafael Greca sempre diz, que a gente, quanto mais pudermos, mais faremos pelo nosso município, que a gente tanto pertence e a gente tem orgulho de ser curitibano. Muito grato, senhor presidente. Eu acho que eu encerro aqui a minha participação de toda a nossa equipe, que é a engrenagem da Secretaria de Finanças, que sem eles não haveria Secretaria de Finanças. Muito agradecido. Eu que agradeço em nome desta comissão e peço licença ao presidente Tico Kuzma também, a gentileza e a forma responsável e respeitosa entre o Executivo, esta Secretaria e o Poder Legislativo. Eu peço a gentileza, primeiramente eu quero agradecer a gentileza do vereador professor Euler, que abriu mão das suas perguntas e depois poderá fazê-la por escrito ou encaminhar diretamente, mas devido ao adiantado da hora, a sua inscrição não foi possível ele formular a sua pergunta. Agradeço ao secretário Dr. Cristiano Holtz pela sua participação e apresentação do terceiro quadrimestre de 2021 do Executivo Municipal. Também transmita a toda a sua equipe as nossas considerações, desejando muito boa sorte nessa empreitada frente a esta secretaria. Mais uma vez, agradecer aos membros dessa comissão, a vice-presidente, vereadora Indiara Barbosa, os membros, vereadora Flávia Francischini, vereador Hernani, vereador João das Cinco Irmãos, vereador jornalista Márcio Barros, a vereadora professora Josete, o vereador Osias Moraes, o vereador Tito Zeglin. Também a comissão que nos assessora, na pessoa da Daniele, do Tiago, do Roberjan, do Cainan, João Carlos, diretor Veli. Também ao departamento de Prole, assessoria de imprensa que deu cobertura a esta audiência, aos demais servidores da casa, também a Aline Bogo e a diretora-geral que nos acompanhou nesta audiência. Vereador Tico Kuzma, obrigado pela oportunidade e este horário destinado a esta audiência. Encerramos a audiência do terceiro quadrimestre da Câmara Municipal de Curitiba e também a apresentação do Executivo Municipal. Era isso, desejo uma boa tarde.